Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Voltando aqui para dizer para vocês aí, finalmente, né, também boas notícias. Após 25 anos aí de vários debates e várias conquistas aí ao longo, né, dessa cadeia produtiva, o Brasil finalmente consegue aí, junto com o Mercosul, assinar um acordo cooperativo aí de comercial junto com a União Europeia. Vamos trazer essas notícias para vocês, as novidades que isso vai impactar para o setor, as mudanças que vão ser trazidas. E vamos trazer para vocês também aqui algumas notícias aí a respeito de como vai ficar agora a taxa Selic. Estamos às vésperas aí da taxa do Copom, né? Que é o comitê que se reúne para discutir se vai ter ou não aumento, né, nessa taxa básica de juros. E vamos também trazer notícias para vocês aqui sobre a poupança. Hoje nós chegamos aí à marca, né, do 8º mês seguido da maior retirada da poupança acumulada neste ano. E vou falar isso para vocês sobre esse déficit acumulado também, tá bom? Mas antes aproveito para pedir para vocês aqui, se inscreva no nosso canal, clique em curtir e compartilha também com seus amigos aqui, nos ajude a crescer, a fortalecer essas informações. Lembrando, nosso objetivo é trazer informações para você que já empreende ou deseja empreender no Brasil, de como participar, de como ser mais coativo, de como estar preparado para essas mudanças, né, que o governo vem impondo, que o mercado vem trazendo ao longo para vocês esse período aí. E qualquer mudança de notícia, nós sempre vamos manter vocês sempre atualizados. Vamos começar esses assuntos e outros em breve. Não percam primeiro nossa vinheta. Até breve. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar então falando sobre esse grande acordo, né? Finalmente, após 25 anos de debate, várias discussões, vários problemas gerados aí por vários países sobre esse acordo, finalmente é assinado o acordo, né, entre Mercosul e União Europeia. Vamos comentar a respeito disso, como já foi levantado algumas hipóteses aí, de quais vão ser os cenários, de como isso vai impactar para a economia de forma global como um todo, e vamos fazer essa análise junto conosco. Vamos lá. Mercosul e União Europeia firma acordo comercial após 25 anos de negociação. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, destacou 3 pontos do acordo: apoio entre as democracias, melhoria econômica para os dois blocos e o compartilhamento de valores. Hoje, em Montevidéu, estamos tomando essa visão numa realidade. Estamos fortalecendo essa aliança única como nunca antes. E fazendo isso, estamos enviando uma mensagem clara e poderosa para o mundo. Este acordo não é apenas uma oportunidade econômica, é uma necessidade política, destacou a Von. É importante lembrar, pessoal, que hoje o Brasil e outros países aí do Mercosul, né, já tem vários tipos de acordo e coisas provenientes. Isso é importante para facilitar não só a exportação e importação, mas também para facilitar o acesso à tecnologia e às demandas aí que o mundo realmente precisa. Do outro lado, isso também acaba sendo favorecido lá para a União Europeia, que vem tido bastante dificuldades aí, principalmente pós-guerra, aí, iniciando a guerra com a Rússia e a Ucrânia, tem dificuldades aí para acesso a alguns tipos de produto, alguns tipos de recursos, principalmente recursos naturais e alimentos, né? Então acho que isso acabou sendo um fator motivador para esse tipo de necessidade, né, de fazer realmente esse acordo político aí. As declarações foram feitas em pronunciamento à imprensa ao lado de outros chefes de Estado do Mercosul. O presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle Pou, reiterou a importância do acordo comercial entre os dois blocos. Um acordo político não é uma solução, não existem soluções mágicas. É uma oportunidade e cabe a cada um de nós determinar a velocidade que podemos dar a esse acordo, disse. Concordo plenamente com ele aqui, pessoal. Na verdade, isso é apenas uma porta que está sendo abrindo. Agora, cabe realmente aos nossos governos, as alianças aí que vão sendo formadas com esse acordo de cooperação, conseguir explorar realmente da melhor forma possível esses acordos que foram firmados aqui. Um outro ponto que ele fala também é o seguinte: o apoio entre as democracias, a melhoria econômica para os países que participam dos dois blocos e o compartilhamento de valores. Isso realmente é uma coisa muito importante, principalmente a melhoria econômica para os países. É buscar a oportunidade agora que antes havia restrições. A gente viu recentemente aí o caso do Carrefour, que até acabou voltando atrás, né, nessa política deles é errônea, né, de bloquear carnes do Brasil, coisas do gênero. Então agora é a oportunidade não só do agronegócio, da indústria, da cooperação, do serviço, em buscar novos horizontes, novas oportunidades realmente para esse tipo de comércio, para esse tipo de troca de valores entre os países. A União Europeia e o Mercosul criaram uma das alianças de comércio e investimento maiores que o mundo tenha visto. Estamos derrubando barreiras e estamos permitindo que entre os investimentos. Estamos formando um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. E essa aliança vai fortalecer as cadeias de valor,
vai desenvolver indústrias estratégicas, vai apoiar a renovação e vai criar trabalhos e valores para ambos lados do Atlântico, disse a representante da União Europeia. Havia expectativa para anúncio nesta semana, elevada pela presença de Van der Leyen em Montevidéu. As tratativas para o fechamento do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que reunirá 700 milhões de consumidores, se estenderão ao longo de 25 anos. As discussões para o tratado tiveram um grande avanço em 2019, quando houve um acordo político, que acabou emperrado pela resistência de diversos países europeus, notadamente a França, que enfatizou as críticas às questões ambientais. Como eu acabei de comentar, a França, né, que é junto aí com o seu maior mercado aí consumidor, né, entre eles representado pelo Carrefour, que acabou fazendo esses embargos à carne brasileira e coisas do gênero que acabaram voltando atrás. Mas exatamente isso que comenta. Por que esse acordo, esse tipo de mudança vai ter ao longo de 25 anos? Porque nesse acordo foi definido pequenas como se fossem metas de orientações de mercados estimativos ao longo desse período. Então, agora mais do que nunca, nós empresários que realmente buscamos mercado, que temos aí realmente premissas aí de alcançar um futuro melhor e buscar realmente novos horizontes, é o momento de se planejar, olhar essas datas calendário, ver quais são as obrigações para se atender, para que nós possamos buscar e almejar esse mercado realmente que vai ser aberto aí, pessoal. E aí ele fala sobre alguns direcionamentos. O acordo de parceria entre a Mercosul e a União Europeia traz 19 capítulos para nortear a relação entre os dois blocos. Entre os pontos abordados estão o comércio de bens, regras de origem, subsídios e comércio e desenvolvimento sustentável. O detalhamento consta em documento divulgado pelo governo sobre o acordo. Veja quais são os principais capítulos do tratado. Vamos ler aqui um pouquinho deles aqui para vocês, só que para vocês entendam onde cada um desses reflete para vocês aí na sua economia. Comércio de bens traz um amplo compromisso de liberalização tarifária em setores industriais e agrícola, respeitando as especificidades de cada mercado. A oferta por parte do Mercosul tem ampla liberalização, com cestas de produtos submetidos à desgravação imediata ou linear de longos prazos, que pode ser de 4, 8, 10 e 15 anos. Estão cobertos cerca de 91% dos bens e 85% do valor das importações brasileiras de produtos provenientes da União Europeia. Uma parcela muito reduzida dos bens está sujeita a cotas ou tratamentos não tarifários. As exclusões representam cerca de 9% dos bens e 8% do valor total das importações. Então você vê que aqui já estou falando, vai haver uma certa liberalização, ao longo de um certo período já começa a ter esses produtos aí serem liberados para comércio de forma sem ser tanto taxativa como está hoje, mas há prazos. 4, 8, 10 e 15 anos. Tem coisa que vai ser imediata? Sim. Tem coisa que vai levar 15 anos? Sim. Mas de qualquer forma, o planejamento para essas informações para nós é essencial para realmente investimentos, tá? O setor automotivo teve negociações de condições especiais para veículos eletrificados, movidos a hidrogênio e novas tecnologias. Então você vê que aqui eles já estão dando um novo horizonte. O pessoal fala muito sobre carros híbridos, carros elétricos, eletrificados. Você vê que aqui também a Toyota, inclusive uma das inovadoras a respeito disso, já estão apostando também em carros movidos a hidrogênio, com período de desgravação de 18, 25 e 30 anos, respectivamente. A oferta da União Europeia tem um escopo ainda mais abrangente de liberalização, com cestas de produtos que têm desgravação imediata ou linear em prazo de 4, 7, 8, 10 e 12 anos. Os produtos correspondem a cerca de 95% dos bens e 92% dos valores de importações europeias de bens brasileiros. Os itens sujeitos às cotas ou tratamentos não tarifários representam cerca de 3% dos bens e 5% do valor importado pela União Europeia, com ênfase a produtos do setor agrícola e da agroindústria. Então vocês veem aqui que é uma oportunidade de ouro para se aproveitar realmente nesse momento. Aqui eu só ficaria um pouco meio preocupado com o seguinte, pessoal. Com essa liberalização mais forma, como está sendo feita hoje, nós sabemos que acaba acontecendo o quê? O mercado nosso interno, até por uma questão de valores, né, bem de capital, acaba vendendo o produto pelo melhor preço alcançável, com o dólar e o euro lá em cima. Vocês podem acompanhar aqui e ver, ó, no momento, estamos gravando o vídeo hoje, no dia 9 de dezembro para vocês, o dólar no momento está a 6,6, o euro a 6,41. Eu acho que isso vai acabar também levando, de médio e longo prazo, nosso mercado interno a algum problema de falta de produto ou desabastecimento, por priorizar realmente a venda para o mercado externo, por uma questão de ganho de capital, infelizmente, nesse momento, tá, pessoal? Óbvio que isso não é uma culpa necessariamente do mercado, a gente sabe disso, a gente debatendo a respeito disso, né? Mas realmente é importante a gente começar a avaliar esse ponto e o governo começar a pensar nisso para que não haja realmente essa falta no mercado como um todo. Bom, alguns outros pontos aqui que eles abordam também trazem aqui como
critérios, né, para essa modalidade. Regras de origem, então estabelece critérios modernos para assegurar a fruição dos benefícios comerciais pelas partes, com flexibilidade para setores específicos como testes, só que prevê a adoção de uma autocertificação para reduzir custos e burocracia. Traz também facilitação de comércio, reduz custos e simplifica o processo relacionado à importação e exportação, com ênfase em transparência, sistemas eletrônicos e reconhecimento mútuo de operadores autorizados. Barreiras técnicas ao comércio, que é o TBT, promove boas práticas regulatórias para evitar barreiras desnecessárias, com incentivo ao uso de padrões internacionais e consultas públicas para mais previsibilidade e integração entre os blocos. Essa aqui é uma parte interessante, até destaquei lá para falar. Temos bastante amigos aí que trabalham nesse setor de regulamentação sanitária, né? Entre eles, inclusive, a Elisa Rios, caso vocês queiram realmente, procurem, a gente recomenda bastante aí, uma grande amiga nossa aqui, faz excelentes trabalhos nessa área de regulamentação, que a gente vem comentando isso com ela, que não só o Brasil, mas o mundo vai passar por mudanças. E as pessoas que trabalham nessa área ainda não têm acompanhado ou não têm dado o devido ênfase para essas mudanças. Então, pessoal, aqui já fica o aviso, ó, o mundo está mudando, está na nossa hora de começar a acompanhar. Medidas sanitárias e fitossanitárias, como o SPS, facilita o comércio agropecuário com transparência e previsibilidade com um sistema como o pré-listing, e procedimentos de regionalização para produtos de origem animal. O acordo preserva os elevados padrões de produção de alimentos dos dois blocos. E aí traz outras ferramentas, como diálogos, defesa comercial, salvaguarda bilaterais, serviços de investimentos, compras governamentais, aqui também um ponto importante, olha só esse ponto que eles falam. Garante acesso preferencial ao mercado público europeu para empresas do Mercosul e vice-versa. O Brasil firmou o compromisso que considera o interesse em preservar as políticas públicas de desenvolvimento industrial, saúde pública, tecnologia e inovação. Pequenas e médias empresas e produtores rurais. Também garante aqui acesso à propriedade intelectual. A pequenas e médias empresas traz ações específicas para facilitar sua integração nas cadeias globais, como programas de capacitação, parceria, participação em licitações públicas. Lembrando, governo, falamos a respeito disso aqui, que o próprio Sebrae e outras coisas que estão fazendo a capacitação, mas nada disso adianta se vocês não garantirem a autossobrevivência das empresas com a reforma tributária. Então, nosso alerta aqui para esse ponto realmente, tá? Defesa da concorrência, aí alguns subsídios, fala sobre as empresas estatais, tá? Eu vou deixar esse link aqui para vocês darem uma olhada realmente com calma, poderem ler tudo aquilo que especifica aqui para vocês, tá? Um último ponto, só para a gente finalizar essa parte aqui sobre o acordo, olha o que disse o MAPA, que é o nosso Ministério da Agricultura e Pecuária, a respeito dessas oportunidades. O Ministério da Agricultura, o MAPA, e Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Serviço, o MDIC, afirmaram em nota conjunta que o acordo entre Mercosul e União Europeia constitui o maior acordo comercial já concluído pelo Mercosul e uma das maiores áreas livres de comércio bilaterais do mundo. Os textos acordados serão divulgados nos próximos dias. Segundo o MDIC e a Agricultura, os ministérios lembraram que o processo de conclusão das negociações iniciou em 2023, com a retomada das tratativas birregionais entre os blocos. Neste período, foram realizadas 7 rodadas de negociações presenciais entre os blocos, todas em Brasília. Então, sem citar nominalmente o mecanismo de reequilíbrio, os ministérios afirmam que o acordo também oferece mecanismos para lidar com eventuais impactos negativos de medidas unilaterais que possam afetar as exportações do Mercosul. Na reta final das negociações, o governo brasileiro conseguiu incluir no acordo um mecanismo de reequilíbrio de concessões do acordo, em caso de mudança nas regras que afetam o comércio entre os blocos, como a lei de antidesmatamento europeia. De acordo com os ministérios, 2 blocos acordaram também compromissos em matérias de desenvolvimento sustentável, com abordagem colaborativa e equilibrada, reconhecendo que os desafios nessa área são comuns e devem ser enfrentados de forma cooperativa, disseram as pastas. Na avaliação do governo brasileiro, o acordo contribui para fortalecer a integração regional do Mercosul, que comprova como uma plataforma eficiente de inserção das economias dos países do bloco em mercados externos. Abre aspas aqui que eles falaram. Além dos ganhos econômico-comerciais esperados, Mercosul e União Europeia compartilham valores e interesses em comum, como a defesa da democracia, a promoção dos direitos humanos, a defesa da paz e o compromisso com a sustentabilidade. O acordo estabelece espaços de diálogo que permitirão maior coordenação entre as duas regiões nesses e outros temas, concluíram os ministérios. Bom, pessoal,
É óbvio que vai ser uma abordagem muito longa, como falou assim, tem coisa que vai levar 20, 25 anos para ser mudado, mas realmente é uma boa notícia, é o momento das empresas se prepararem no Brasil, ver como ingressar e entrar nesse mercado, buscar realmente atender esses pré-requisitos, essas exigências aqui que vão ser distribuídas, óbvio que ainda vão ser ditadas de melhor forma aí pelo governo, o governo deve dar um edital a respeito dessas informações, mas é o momento de vocês pensar essa organização de médio e longo prazo para poder atender essas demandas. Aproveitando aqui, pessoal, trazer para vocês algumas informações também. Uma outra informação aí, infelizmente nesse ponto não positiva, né, é a respeito do ICMS, que vai haver um novo aumento a partir de abril de 2025. Então, olha lá, ICMS de compras internacionais terá alíquota elevada de 17% para 20%. Os estados anunciaram nesta sexta-feira, dia 6/12, um acordo para elevar a alíquota do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, de 17% para 20% sobre compras internacionais. A medida já terá efeito a partir de 1º de abril de 2025. A definição de acordo com a Concefaz considerou as alíquotas modais já aplicadas nos estados. As unidades federadas que possuem alíquota modal ou alíquota específica para o RTS inferior a 20% dependerão de aprovação de suas respectivas Assembleias Legislativas. Em nota, o comitê informou que a nova alíquota busca alinhar o tratamento tributário aplicado às importações ao praticado para os bens comercializados no mercado interno, criando condições mais equilibradas para a produção e o comércio local. O objetivo é garantir a isonomia competitiva entre produtos importados e nacionais, promovendo o consumo de bens produzidos no Brasil. Com isso, os estados pretendem estimular o fortalecimento do setor produtivo interno e ampliar a geração de empregos em um contexto de concorrência crescente com plataformas de comércio eletrônico transfronteiriço, diz a nota divulgada à imprensa. A gente sabe que, infelizmente, nem tudo isso é verdade, né, pessoal? A gente tem aí alguns clientes que estavam trabalhando com essa parte de importação, realmente de produtos vendendo no mercado interno, inclusive alguns amigos que também fazem esse tipo de coisa. E a gente comentou a respeito disso. O governo matou e está matando um monte de pequenos e micros empresários que trabalhavam com esse tipo de coisa em prol de maiores. Nós comentamos isso. Quem saiu ganhando com isso? São os grandes redes de magazine. A gente viu aí que houve disparada na C&A, na Loja Zerner, na Pernambucana, ou seja, esses grandes centros estão ganhando e faturando. Não é que, infelizmente, isso vai fortalecer o mercado interno, não. Quer fortalecer o mercado interno, você tem que dar condições de competitividade no mercado interno. E não tentar criar impostos e coisas mais para tentar tirar a atratividade do outro setor. Infelizmente, nesse ponto, eu acho que todos nós temos muito a perder aqui. Acho que é uma medida muito pouco eficaz. O aumento de imposto acho que nunca é solução para nada. É falta que a gente comenta, é sentar, conversar e debater, né, com as entidades, com as classes, sim, a respeito disso. Mas o que a gente vê, infelizmente, é um favorecimento, né, do governo para 4, 5 empresas de um grupo específico, né, que são grandes no setor, em prol aí de um mercado menor, né, mas paciência, pessoal. Então, já fica aí para vocês o aviso, a partir de abril teremos, infelizmente, mais uma elevação realmente de impostos. Isso não é só realmente um reflexo aí que a gente vê. Um outro ponto, estamos aí à beira, né, da última reunião do Copom, que vai se reunir agora, para debater realmente sobre a nossa taxa Selic, sobre os impostos e como vai ficar isso aqui no Brasil. Lembrando que a taxa Selic tem um impacto muito grande sobre o financiamento, consórcio, empréstimos aí, que as empresas ou mesmo pessoas físicas, pessoas jurídicas pegam ao longo do período. E aí olha só o que foi falado a respeito, pessoal. Os economistas consultados pelo Banco Central elevar as projeções para a inflação em 2024 e 2025 para 8,84% e 4,59% respectivamente. Ambas as estimativas rompem o teto da meta do Índice Nacional de Preço do Consumidor Amplo, IPCA, em cada ano. As apostas para 2026 e 2027 também subiram para respectivos 4% e 3,58%, segundo o Boletim Focus desta segunda-feira. Gente, lembrando, o que é importante, o que é inflação? Inflação é corroer o nosso poder de compra. Falamos isso para vocês sobre a desvalorização do real ao longo dos últimos 30 anos, desde o início realmente da sua constituição, da sua incrementação na nossa economia. E isso vai afetar cada vez mais. Então nós estamos vendo aqui que a projeção de que realmente está tendo é de uma alta para os próximos 4, 5 anos aí disso. Isso vai fazer o quê? Com que a taxa Selic suba. Aí tem a promessa do governo atual, né, falando que se caso entrar o próximo, que já está entrando aí, né, estamos no final do período de concessão aí do atual presidente, né, do Banco Central, vai ser substituído, que ele deve forçar, nem que seja a base da canetada, como eles dizem, a baixa dos juros de curva. Isso vai causar um rombo ainda maior ainda na economia, tá, pessoal? Bom, às vésperas da última reunião do Comitê da Política Monetária, o Copom, 2024,
A previsão para a Selic aumentou de 11,75% para 12% ao ano. Para os demais anos, as expectativas também foram elevadas. Então, olha só, pessoal, a projeção antes do ano que nós estamos agora, que era de 11,75%, já subiu para 12%. 2025, de 12,63% já subiu para 13,5%. 2026, de 10,5% já foi para 11%. 2027, de 9,5% já para 10%. Já em relação ao dólar, os economistas esperam que o câmbio feche os próximos 3 anos em, respectivamente, 5,95, 5,77, 5,73 e 5,69. Eu, particularmente, acho que eles vão errar muito nessa parte em relação ao dólar, tá, pessoal? A gente prevê talvez um crescimento, ou prevê um aumento aí da taxa monetária básica, né, estipulada pelo Copom, eu acho que ainda é um pouco mais fácil. O dólar depende de muitos fatores internos e externos que eu acho muito difícil dar uma previsibilidade. Eu, particularmente, eu acho que o dólar para este ano deve fechar nessa faixa de uns 6,10, 6,15, e para os próximos anos eu acredito realmente em alta. Temos a mudança aí do Donald Trump, presidente, né, realmente que vai assumir a partir do dia 25 de janeiro, se não me engano, aí realmente é presidente dos Estados Unidos, como vai ficar a economia dele, já prometeu alguns embargos, inclusive ameaçou o BRICS sobre a questão da criação de uma moeda única a respeito disso, né? Ameaçou taxar produtos vindos deles também, não disse ainda como vai ficar essa questão das guerras que está tendo em Israel, a guerra da Rússia, então eu acho que tentar projetar o dólar é um engano muito grande no atual momento que nós estamos vivendo aí, tá, pessoal? Bom, o produto interno PIB, por sua vez, ele subiu de 3,39 neste ano, e para 2% em 2025. Para 2026 e 2027 o crescimento do país também deve ser 2%. Então, só para a gente falar aqui um pouquinho do PIB, olha só, pessoal, neste ano está subindo de 3,22 para 3,39. Para 25, sai de 1,95 para 2. Depois 26, 27 e está aqui permanece em 2. Eu acho que também aqui tem um salvo engano neles, pessoal. A partir de 2026 já vamos ter a reforma tributária em funcionamento. Vamos ter novos impostos, IBS, CBS. Eu acho que essa projeção aqui para 2026, 2027, se permanecer em 2%, eu acho que ainda seria muito. Né? Nós temos que ver real o impacto disso, realmente como vai afetar as empresas, como que o governo vai tratar essa questão da reforma. Eu acho que a projeção hoje, de médio a longo prazo, é algo muito difícil realmente de tentar achar ou tentar previsibilizar. O ideal realmente é talvez a gente confiar em 24, 25, talvez também nesse ponto, lembrando de muitos realmente fatores aí, entre eles internos e externos, tá, pessoal? Bom, e aonde que o impacto disso está dando para nós? E por que eu falo realmente dessa dificuldade em fazer essa previsibilidade aí, pessoal? Olha essa última notícia aqui para vocês, ó. Poupança tem saques de 2,931 bilhões em novembro, diz Banco Central. Olha esse número, 2,931 bilhões foram retirados das poupanças somente no mês de novembro. A caderneta de poupança registrou em novembro saques líquidos no valor de 2,931 bilhões, chegando ao 8º mês de retiradas no ano, de acordo com dados do Banco Central nesta sexta-feira. No acumulado do ano, a poupança já registra retirada de 20,426 bilhões. Em 2024, somente os meses de março, maio e junho tiveram entradas na poupança. Então vocês começam a ver que, de acordo com as notícias que nós estamos tendo no passado, que nós estamos comentando aqui para vocês, aumento da taxa de juros, aumento aí realmente crescente dos impostos, você vê que o pessoal começa a retirar dinheiro das poupanças. E isso para quê? Não só para pagar dívida, mas também para investimento. Um dos motivos também do aumento do dólar. O pessoal começa a tirar dinheiro, às vezes está guardado, e começa a comprar em moedas fortes com medo do que está acontecendo na economia local. Então o governo começa a ter que identificar esses pequenos detalhes que são fundamentais para eles, verem que a coisa não está caminhando pelo lado adequado. Não adianta começar a fazer uma briga política, como estão anunciando no momento agora, que é culpa do pessoal da Faria Lima, que o governo está indo bem, que não é. O mercado já deu para o governo aí, digamos, um sintoma, ou pelo menos um parecer, que estão insatisfeitos com a política econômica que está sendo seguida. E acho que o governo começa a ter necessidade de começar a ouvir isso aqui, pessoal. Tá bom? Só para finalizar esse ponto para vocês, ó, no mês passado houve um saldo negativo de 1,370 bilhões, olha onde, pessoal, no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, e saques líquidos de 1,5 bilhão na poupança rural. A rentabilidade atual da caderneta da poupança é fixada pela taxa referencial, mais remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a Selic estiver acima de 8,5% ao ano. Então, para vocês verem que até mesmo o sistema rural, o sistema brasileiro de pequenos e créditos aqui,
também está tendo retiradas recordes nesse período, pessoal. Uma preocupação que deve ser levada a sério, tá bom? Pessoal, agradeço vocês aí realmente por ter assistido, acompanhado o vídeo aqui conosco, né? Não esqueça de compartilhar realmente as nossas informações, deixe seu like aqui para nós, nos ajude a crescer. Deixe seu comentário caso vocês queiram receber alguma notícia específica, aquele que a gente debate algum tema específico aqui para vocês. Lembrando que em 2025 vamos trazer um pouquinho também do nosso sistema, nem que seja primeiros contatos, só para vocês realmente conhecerem um pouco da ferramenta, um pouquinho do nosso trabalho, nosso dia a dia, tá bom? Peço para vocês também, acessem nosso site em www.prodel.com.br, conheçam um pouquinho mais sobre nosso sistema, sobre nossas visões de trabalho, sobre alguns cases e informações que nós divulgamos aqui para vocês realmente, tá? Conheçam um pouquinho sobre essas novas tendências da tecnologia, como indústria 4.0, indústria 5.0, estamos acompanhando, para que vocês tenham realmente um bom portfólio de acompanhamento. Tá bom, pessoal? Eu agradeço vocês aqui, vamos voltar a trazer notícias para vocês conforme elas forem caminhando, conforme for acontecendo, e não vamos deixar vocês desatualizados. Pessoal, muito obrigado, uma ótima semana a todos, e fiquem com Deus e até a próxima!